Uma gota de sangue, 200 testes. Não, agulhas, sem dor. Essa era a promessa, que cativou o Vale do Silício. O problema? A máquina não funcionou. Pacientes receberam diagnósticos falsos. E os investidores investiram 700 milhões de dólares no projeto. Enfim, esta é a história de como um jovem de 19 anos que abandonou os estudos em Stanford é convencido a mudar de escola. O mundo cujo código ela havia decifrado, exames de sangue e como tudo começou, desabando. Em dezembro de 2003, um jovem de 19 anos encara ela mesma no espelho, praticando sua. Ela se apresenta como se estivesse prestes a fazer um teste para o papel do gênio da tecnologia no filme de A Própria Vida dela. Nós vamos para revolucionar a área da saúde. Hã? Nós somos... Vai revolucionar a área da saúde. Vamos revolucionar assistência médica. Menina, essa não é a sua voz verdadeira. Cala a boca. Levanta espelho, você não entende. Inovação. Elizabeth Holmes tinha acabado de... Ela abandonou Stanford e tinha conseguido visão que estava prestes a mudar tudo. Ou pelo menos era o que ela pensava. Ela nem sempre foi o preto de gola alta, figura profunda que nós, mais tarde, víamos nas capas das revistas. Foi isso. Tudo cuidadosamente construído como uma tecnologia, versão startup de Batman. Mas em vez disso, de combater o crime, ela lutava bem. Na verdade, nada. Quando criança, ela adorava Thomas Edison. Mamãe, eu quero ser igualzinho ao Edison. Que bom. Querida, você sabe que ele foi eletrocutado. Elefantes, né? O quê? Deixa pra lá. Na faculdade, ela estudou química, engenharia e apresentou sua proposta ao professor sobre um adesivo para a administração de medicamentos. Ele rejeitou a ideia, mais rápido que um avião de papel em um furacão. Essa ideia não tem fundamento científico, não faz sentido. Mas e se eu lhe dissesse que era revolucionário? Ainda não. E se eu engrossasse a minha voz? Por favor, saia do meu escritório. Então ela fez o quê? Qualquer adolescente ambiciosa serviria. Ela abandonou os estudos e decidiu construir ela mesma no futuro. Porque, claramente, se você não consegue passar em Química 101, o lógico próximo passo é revolucionar toda a medicina. Holmes ligou para a empresa dela, Theranos, combinando terapia e diagnóstico. A proposta era irresistível. Imagine testes para câncer, diabetes, DSTs e dezenas de outras condições com apenas uma pequena picada no seu dedo. Chega disso. Chega de ser espetada com agulhas, tubos de sangue. Chega de esperar dias por resultados. Isso era o queridinho do Vale do Silício, um jovem gênio com um futuro que mudará o mundo ideia. Mas veja bem, ela nunca explicou como funcionaria na prática. Nós ficamos impressionados com sua apresentação. Você poderia nos dar mais detalhes sobre como a máquina funciona? Sim, ciência. Mas que tipo de ciência? Ciência avançada. Você pode ser mais específico? Ciência avançada revolucionária. Tenha um ótimo dia. No Vale do Silício, explicando o funcionamento das coisas parece ser opcional. O dinheiro começou a jorrar como água de um hidrante quebrado, e Holmes começaram a montar um conselho que parecia menos como uma startup e mais como um governo paralelo se preparando para o apocalipse zumbi. Ex-secretárias de George Shultz e Henry Kissinger, generais de 4 estrelas como James Mattis, esses não eram caras da tech. Eles eram figuras influentes que provavelmente não conseguiam saber diferenciar uma porta USB e um porta-copos. Eles não entendiam a ciência, mas entendiam influência. E Holmes, ela falava deles fluentemente, não com dados ou prova, mas com grandes visões do futuro e muito, muito bons slides de PowerPoint. Isso não é apenas inovação, ela dizia, enquanto gesticulando dramaticamente para gráficos que não significavam absolutamente nada. Isto é o próximo capítulo da saúde humana. Até 2013, o mito estava completo.
Forbes coroou ela a pessoa mais jovem do mundo que construiu sua própria fortuna. Bilionária. O que era tipo coroar alguém como o melhor treinador de unicórnios do mundo. Tecnicamente impressionante, mas baseado em algo que não existe. Ela estampou capas de revistas e fez TED Talks e mencionou sua inovação sem qualquer traço de ironia. Magnata da mídia, Rupert Murdoch, investiu, assim como a família Walton e Oracle's Larry Ellison. Theranos arrecadou mais de 700 milhões de dólares. Em papel, valia 9 bilhões. Walgreens e Safeway já estavam planejando colocar máquinas de Theranos em suas lojas, bem ao lado dos bilhetes de loteria e bebidas energéticas. E a empresa ainda nem sequer tinha sido lançada no público ainda. É como vender bilhetes para um filme que ainda não foi filmado, estrelado por atores que não existem, baseado em um script escrito a giz de cor. Holmes tinha conseguido algo notável. Ela já havia vendido um sonho ao mundo antes de alguém precisar ver se realmente funcionava, o que, atenção para o spoiler, não aconteceu. A ilusão. Por trás das portas fechadas. Entre na sede de Theranos e você veria tudo o que esperaria de uma célula promissora do Vale do Silício. Paredes de vidro, scanners biométricos, aqueles vidros elegantes, uma vibre minimalista que gritava: "Nós estamos mudando o mundo", enquanto silenciosamente sussurrando: "Não temos ideia do que estamos fazendo". Mas por trás de todas aquelas portas trancadas e crachás de segurança, estava na joia da coroa da empresa, uma máquina que eles chamavam Edison. Esta caixa deveria ser o santo grau dos testes médicos. Mais de 200 exames de sangue de uma única gota de sangue. Só que não funcionar, nem de perto. O Edison mal conseguia lidar com uma dúzia de testes em um bom dia, às vezes apenas um, e mesmo assim, os resultados eram extremamente pouco confiáveis. Um engenheiro mais tarde brincou que o mais previsível da máquina era quão imprevisivelmente ela falharia. Mas Theranos se colocou em um beco sem saída. O mundo já acreditava. Investidores estavam emitindo cheques de valor maior que as hipotecas da maioria das pessoas. Walgreens estava planejando um lançamento em todo o país, só que até mesmo quando o cliente viesse, a demonstração era puro teatro. O Edison seria polido à perfeição como um adereço em um filme de faroeste caro. A equipe ensaiava seus movimentos como atores. Os resultados que eles entregavam, eles não eram a imagem que todos estavam observando na máquina. Eles estavam ocultos em equipamentos de laboratório convencional lá no fundo, realizando testes ao velho estilo. Sangue verdadeiro, demonstração falsa. Todos sorriam e apertavam as mãos como se tivessem acabado de presenciar um milagre e não o truque de mágica elaborado. Enquanto isso, os engenheiros estavam enlouquecendo. Eles passariam meses redesenhando partes da máquina apenas para observar seu trabalho serem silenciosamente arquivados como uma lição de casa rejeitada. As pessoas começaram a sussurrar nos corredores, paranoicos por serem, segundo o que ouvi de um ex-funcionário, eu me sentia como se estivesse trabalhando na Coreia do Norte, mas com lanches melhores. O Endrano continuou, mais profundo do que apenas a tecnologia. Na verdade, Theranos operava 2 laboratórios separados. O oficial estava limpo e auditado, pronto para enganar os reguladores. O verdadeiro reinava o caos. Dados ruins, falhas nos testes, números que eram massageados até ficarem parecendo aceitáveis. Quando os resultados voltavam errados, o que acontecia constantemente, eles simplesmente repetiam as mesmas testes até conseguirem algo que parecia certo. Diretores de laboratório que tentaram se manifestar recebiam a informação de que não eram jogadores de equipe, o que se traduz para: você está prestes a ser demitido por ter uma consciência. Um patologista experiente tentou soar o alarme sobre segurança de problemas. Ele foi forçado a sair. Semanas depois, ele morreu por suicídio. Sua morte assombra esta história. Um custo humano que foi enterrado sob toda a cobertura de imprensa e entusiasmo dos investidores. E os pacientes estavam recebendo resultados que não faziam sentido. Uma mulher foi dita 2 vezes que ela era HIV positivo.
alarmes falsos que fizeram sua vida virar de cabeça para baixo. Outro teve um susto de câncer que era completamente falso. Gravidezes fantasmas, sangue falso, infecções, leituras hormonais que eram totalmente fora de controle. Dentro de Theranos, esses eram chamados de anomalias. Lá fora, eram as vidas das pessoas descarrilando. Quando a equipe mencionou esses problemas, disseram que os erros eram apenas parte da correria e quebrando coisas, ou pior, que elas não eram autorizadas a fazer perguntas. O silêncio não era acidental. Em cada andar havia pontos de controle de segurança, as conversas podiam ser monitoradas, os novos contratados recebiam NDAs como mais grossos que livros de medicina. Faça a pergunta errada e você seria informado, não se adapta à cultura. Departamentos não podiam se comunicar uns com os outros Departamentos. Eles não podiam se comunicar entre si propositalmente. Os engenheiros não tinham permissão para falar com a equipe do laboratório. A equipe do laboratório não conseguiu falar com vendas. Ninguém tinha a visão completa, exceto Elizabeth Holmes. E, de pé, logo atrás dela estava Sunam Bhuani. Suni era COO da empresa e Holmes era a diretora de operações, COO, e namorado secreto. Embora ninguém na empresa tinha conhecimento do relacionamento deles, ele não tinha nenhuma formação em medicina ou diagnósticos, mas ele compensou isso com pura intimidação. Bhuani governava por completo medo, gritos em reuniões e ameaçando com processos judiciais. Sua frase favorita era: "Se você não acredita neste negócio, você deveria sair." Muitas pessoas agiram de forma silenciosa e rápida. Às vezes, depois de apenas alguns dias, o Edisse, a máquina, estava falhando, os laboratórios estavam mentindo e a equipe estava se desfazendo. Mas o público ainda completamente encantado. Holmes ainda estava sendo chamado um visionário. O Walgreens ainda estava preparando seu lançamento em todo o país. A revelação. Rachaduras se tornam públicas. Toda mentira eventualmente encontra sua verdade. Para Theranos, esse acerto de contas veio de dentro. Começou com sussurros e ligações telefônicas entre ex-funcionários, pessoas que haviam deixado a empresa, mas não conseguiam se livrar do que haviam visto. Então, surgiram dois nomes que iriam explodir tudo escancarado: Tyler Schultz e Erica Chong. Ambos eram jovens idealistas que se juntaram a Theranos para mudar o mundo. Ambos viram o suficiente para perceber que o sonho era construído sobre mentiras. Chung percebeu que os testes ou variavam muito, ou eram um tipo de inconsistências absurdas que fariam qualquer laboratório legítimo ser fechado. Ela expressou preocupações. Seus e-mails foram ignorados. O acesso dela por crachá foi revogado. Ela saiu, silenciosamente. Schultz era neto de George Schultz, o ex-secretário de Estado que fazia parte do conselho da Theranos. Tyler viu demonstrações falsas, dados manipulados e uma empresa obcecada por sigilo sobre ciência. Ele tentou avisar seu vovô: "Vovô, a Theranos está mentindo sobre tudo." "Tyler, meu querido, Elizabeth é uma visionária. A máquina não funciona. Às vezes as visões levam tempo para se materializar. Estão enganando as pessoas com resultados médicos. Inovação é um processo complexo, Tyler. Vovô, eles estão cometendo fraude. Você já considerou que talvez você simplesmente não está entendendo a imagem mais ampla?" Quando ele falou publicamente, Theranos começou um grande desastre. A empresa lançou uma campanha de intimidação completa, ameaças legais, vigilância, investigadores particulares seguindo denunciantes. Eles observavam as casas, grampeavam telefones e ameaçaram Tyler com processos judiciais que o teriam levado à falência. Tudo isso antes de seu 25 anos de aniversário. Mas a verdade já estava lá, nas mãos do repórter do Wall Street Journal John Carreyrou. Carreyrou começou a investigar. Ele encontrou fontes em estacionamentos e restaurantes como um tipo de Watergate médico. Ele confirmou documentos, fez ligações. Ninguém queria retorno. Quando Holmes e Bhuani pegaram vento da investigação, eles entraram em pânico. Tentaram de tudo para matar a história antes de ser publicada. Advogados, ameaças, notificações legais aos funcionários que suspeitava que ele estivesse falando, mas Carreyrou continuou pressionando. Em outubro de 2015, o Wall Street Journal publicou a reportagem que revelou a ilusão. O artigo expôs tudo. Theranos não estava usando sua tecnologia própria para a maioria dos testes. Edícia não conseguiu cumprir suas promessas. Os resultados eram perigosamente imprecisos. A segurança do paciente estava em risco. O mito de Elizabeth Holmes estava oficialmente morta. Holmes entrou em modo de controle de danos total. Ela negou tudo. Chamou o artigo de falso.
Afirmou que Carriel era um misógino com uma agenda. Ela foi à CNBC e disse: "É isso que acontece quando você trabalha para mudar as coisas. Primeiro, eles acham que você está louco. Depois, eles lutam com você. Então você muda o mundo." Mas nos bastidores, o pânico estava se espalhando rapidamente. A Walgreens congelou sua parceria e lançou uma investigação interna. A Safeway, que havia gasto mais de 350 milhões de dólares em preparação para a integração dos testes de Theranos, cancelou por completo. Os médicos deixaram de confiar nos resultados. Pacientes relataram com horror histórias de diagnósticos falsos que tinham virado suas vidas de ponta cabeça. Então, os reguladores apareceram. Em 2016, os Centros para Serviços de Medicare e Medicaid conduziram uma inspeção que revelou um completo desastre. Theranos não conseguiu cumprir padrões básicos de laboratório. Os resultados não eram confiáveis, em todos os aspectos. O controle de qualidade era praticamente inexistente. A punição foi rápida e brutal. Theranos foi proibida de operar laboratórios de análises de sangue por 2 anos. A empresa foi condenada a anular 2 anos de resultados de exames de sangue, basicamente admitindo que milhares de decisões médicas tinham sido feitas usando dados inválidos. Investidores ficaram furiosos, médicos ficaram furiosos, pacientes se sentiram traídos. E Holmes, ela redobrou a aposta insistindo que a tecnologia ainda funcionava e prometeu consertar tudo, mas a casa já estava pegando fogo. O colapso. Julgamento, veredito e consequências. Em 2018, Elizabeth Holmes já não controlava mais sua própria história. As capas de revistas tinham sumido, os cartazes do TED tinham acabado. E em seu lugar, surgiu algo muito mais frio. Acusações formais do SEC. Holmes e Buoni foram acusados de fraude em larga escala. Eles enganaram deliberadamente investidores enquanto pacientes recebiam resultados de testes falsos. Todos aqueles anos de promessas e avaliações bilionárias eram agora chamados pelo que realmente eram: mentiras. Holmes fez um acordo com o SEC. Ela não admitiu culpa, mas concordou em renunciar, pagar uma multa de $500 mil e aceitar uma proibição de 10 anos de administrar qualquer empresa pública. Por um momento, pareceu como se ela pudesse escapar do pior. Em seguida, o Departamento de Justiça apresentou acusações criminais: fraude eletrônica, conspiração, crimes que arrecadavam até 20 anos de prisão por cada um. Não se tratava mais de dinheiro, era sobre liberdade. O julgamento foi adiado devido à pandemia, então pela gravidez de Holmes. Quando isso finalmente começou no final de 2021, parecia que o próprio Vale do Silício estava sendo julgado. Seu hype, sua fé cega e carismáticos fundadores, sua disposição para acreditar em magia. A acusação apresentou anos de engano. Ex-funcionários testemunharam sobre ser silenciados. Investidores descreveram apresentações que eram pura ficção. Os relatórios de laboratório mostraram evidências de edição, alterações, às vezes completamente falsificação. Então Holmes subiu ao estrado, algo que seus advogados provavelmente desejavam que ela não tivesse feito. Durante 7 dias, ela tentou reescrever a narrativa. Ela disse que acreditava na missão, mas nunca teve a intenção de enganar ninguém. Mas então ela se tornou pessoal, acusando Sunon Buoni de abuso e controle. Suni controlava todos os aspectos da minha vida, incluindo sua decisão de fraudar investidores. Sim, incluindo sua voz falsa grave. Isso mesmo, não era. A minha ideia foi tudo natural, senhora. Temos gravações. O tribunal estava fascinado. Alguns viram coragem, outros viram desespero. Em janeiro de 2022, o júri proferiu seu veredito, culpado por 4 acusações de fraude contra investidores. Ela foi absolvida das acusações relacionadas ao dano aos pacientes, mas o estrago já estava feito. O julgamento de Buoni seguiu. Ao contrário de Holmes, ele não testemunhou. As evidências falavam por si só: e-mails, apresentações de investidores, documentos alterados. Ele foi considerado culpado em todas as 12 acusações e condenado a quase 13 anos de prisão. Holmes recebeu 11. A essa altura, a Theranos já estava morta. A empresa foi dissolvida em 2018. Laboratórios fechados, máquinas sucateadas. A Walgreens saiu discretamente do mercado. Os investidores perderam centenas de milhões. Pacientes ficaram confusos e, em alguns casos, trauma. Elizabeth Holmes prometeu revolucionar a medicina com uma única gota. O que ela realmente entregou foi confiança quebrada, falsa esperança e um dos maiores escândalos na história do Vale do Silício. As máquinas estão agora todas em silêncio, mas a história continua viva, não é? Não como uma história de inovação, mas como um aviso sobre o que acontece quando a crença substitui a prova, quando o carisma substitui competência
e quando uma única gota de sangue se torna uma mentira a mais. Holmes não começou tentando enganar o mundo. Ela acreditava na sua própria propaganda. E por um tempo todos os outros também pensavam assim. Mas no final, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, e Theranos nunca teve nenhuma.